Boa noite a todos. Que a paz de Jesus nos envolva nessa hora. Vamos agora, nesse instante, fechar os nossos olhos, vamos nos acalmando e vamos assim nos sintonizando com a espiritualidade amiga. E num só sentimento, num só pensamento, vamos agradecer ao nosso querido Mestre Jesus. Jesus amado, nós te agradecemos, mais esta oportunidade bendita de estarmos aqui para mais uma noite de aprendizado. Obrigada, Jesus, pela paciência que tem conosco, por não desistir de nós, apesar dos nossos defeitos, da nossa teimosia, da nossa rebeldia. Obrigada, Jesus, por estar sempre cuidando de cada um de nós. Nós pedimos, Mestre amado, que nos ensine a amar como você nos ama, a sentir como você sente, Jesus, para que assim sejamos mais sensíveis, sejamos mais humanos. Você, Mestre bondoso, possa nos tocar a mente e o coração, ampliando o nosso entendimento para uma melhor compreensão das lições de hoje. Livra-nos, Mestre, de todo mal, de toda má influência. Ajuda-nos para que sejamos mais disciplinados e mais vigilantes, para não cairmos nas tentações desse nosso mundo ilusório. Ajuda-nos sempre, Mestre, com a sua mão amiga, e que a sua misericórdia se derrame sobre todos os irmãos que se encontram em provas dolorosas. Que a sua mão santa possa pousar sobre o nosso planeta Terra, dando a sustentação de que cada um necessita nesse momento de prova difícil. Obrigada, Jesus, por tudo. Por favor, permaneça conosco, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Bem, hoje nós vamos falar do maior mandamento. Foi perguntado a Jesus qual era o maior mandamento. E Jesus respondeu: amarás ao teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso está no Evangelho de Mateus. E aí a gente pergunta: a gente sabe mesmo o que é amor? A gente sabe definir o que é amor? É difícil, né? Por quê? Porque o amor não é algo material, não é? É um sentimento. É difícil definir algo que a gente não toca nem vê. Não é verdade? É complicado.
Então, diante disso, eu trouxe uma historinha, porque as historinhas, elas elucidam muito bem, não é? Então, essa historinha é assim. Certa feita, numa sala de aula, onde havia várias crianças, não é? Uma delas se voltou para a professora e perguntou: professora, o que é o amor? A professora sentiu que a criança merecia uma resposta à altura da pergunta inteligente que ela fez. Então, ela pensou um pouco e, como já estava próximo da hora do recreio, ela pediu que cada aluno desse uma volta no jardim da escola e trouxesse o que mais despertasse neles o sentimento de amor. E assim as crianças saíram apressadas e, depois do intervalo, ao voltarem à sala, a professora esperou que todos se sentassem, né? E quando se fez o silêncio na classe, então ela cobrou a tarefa que ela havia dado a eles. Quero que cada um mostre o que trouxe consigo. E aí as crianças começaram. A primeira criança disse: eu trouxe, professora, esta flor. Não é linda? Veio a segunda criança e falou: eu trouxe esta borboleta. Veja o colorido de suas asas. Vou colocá-la em minha coleção. A terceira criança veio e falou: eu trouxe esse filhote de passarinho. Ele havia caído do ninho, junto com o irmão. Não é uma gracinha? E assim foi. Todas as crianças foram mostrando que haviam captado lá fora, né? E o que para elas representava o amor. Terminada a exposição, a professora notou que uma criança ficou quieta o tempo todo. Ela estava envergonhada, pois não havia trazido nada. Então a professora se aproximou dela e lhe perguntou: meu bem, por que você não trouxe nada? A criança timidamente respondeu: desculpe, professora, eu vi a flor e senti o seu perfume. Pensei em arrancá-la, mas preferi deixá-la para que seu perfume exalasse por mais tempo. Vi também a borboleta, leve e colorida. Ela parecia tão feliz que não tive coragem de aprisioná-la. Achei um passarinho caído entre as folhas, mas ao subir na árvore, notei o olhar triste de sua mãe e preferi devolvê-lo ao ninho. Portanto, professora, trago comigo o perfume da flor, a sensação de liberdade da borboleta e a gratidão que senti nos olhos da mamãe passarinho ao ver seu filhote de volta, são e salvo no ninho. Como posso mostrar o que eu trouxe? Não? Veja só. A professora agradeceu a todos e, olhando a criança de mãos vazias, disse: você foi a única criança que percebeu que só podemos trazer o amor no coração. Né?
Então tá aí, gente, a nossa dificuldade, né, de definir o amor. Por quê? Um sentimento, né, difícil de definir. O amor é imaterial, não é verdade? Então é difícil definir o que é amor. Mas a gente pode ter a certeza de que o amor é de essência divina. Todo mundo, por pior que seja a criatura, lá no fundo do coração, ela tem essa centelha divina, que é o amor. Essa centelha que é uma parte de Deus nosso Pai. Por isso o amor é de essência divina. E por isso Jesus disse sabiamente que o amor cobre a multidão dos pecados. Né? Bem, a gente pode muito bem perguntar. Jesus disse para a gente amar a Deus sobre todas as coisas. Mas como amar a Deus? A gente não vê Deus, não é? Então como que eu posso amar Deus se eu não o vejo? De que maneira? Amando a sua obra, amando a sua criação. Dessa forma estaremos amando ao Pai, não é mesmo? A obra do Pai é tudo que está à nossa volta, o nosso semelhante também. É a natureza, os animaizinhos, não é? Tudo que é criação divina, obra do Pai, devemos amar. Não é? E como eu amo o meu próximo? Como é que eu vou amar o meu próximo? Amar o próximo é você fazer a ele tudo o que você gostaria que fizessem para você. Você não quer que nada de ruim te aconteça, não é mesmo? Você não vai querer o teu próprio mal, você quer o teu bem. Então, da mesma maneira, queira o bem do teu semelhante. É fácil? Não, né? Nós somos tão indisciplinados, egoístas. Né? Então a gente tem essa dificuldade. Mas, se nós enxergarmos no outro um filho, fica mais fácil. Né? Porque foi perguntado aos espíritos superiores que sentimento aqui na Terra que poderia chegar próximo do amor de Deus. Né? Porque o amor de Deus é um amor pleno, é incondicional. Não escolhe esse ou aquele que já são perfeitos, já são bons. Não. O Pai ama os filhos como cada um é, como cada um se encontra no seu estágio evolutivo. Não faz distinção, ele ama a todos igualmente. É um amor incondicional. E o sentimento que se aproxima desse amor divino é o amor de mãe. Não é? Aí vem aquela história, uma historinha que tem em um livro que diz assim, que uma mãe, uma senhora que foi muito boa aqui na Terra, que cumpriu com as leis divinas, ela foi para o céu quando ela desencarnou. Ela ganhou o direito de ir para o céu. Mas ela lá estava no céu e soube que o seu filho, que também havia desencarnado, que não era lá um espírito muito evoluído, que havia errado muito, seu filho foi para o inferno. Então ela imediatamente virou e falou: não, eu não posso ficar aqui no céu. Me desculpem, mas eu não vou ficar aqui. Eu vou até o inferno para ajudar o meu filho.
Então é assim a mãe renuncia ao céu para ir ao inferno ajudar o filho. Isso é amor. O amor é renúncia, é sacrifício, é incondicional, não é? A mãe faz tudo pelo seu filho. Certa feita perguntaram ao Chico Xavier, depois de várias visitas que ele fez ao presídio Carandiru, né? Ah, Chico, você tem vidência, você viu muitos obsessores lá no presídio? Ele falou, não, eu vi muitas mães. As mães desencarnadas lá estavam, tentando ajudar os filhos errados, que se encontravam lá no presídio, que haviam cometido crimes. Elas, não importa, meu filho é um criminoso, mas é meu filho. A mãe, ela aceita o filho como ele é. E Deus também. Mas não desiste de ajudá-lo a se melhorar. E assim é com o Pai. Deus não desiste de nós. Jesus não desiste de nós também. O Mestre está conosco. Apesar das nossas cabeçadas, né, que a gente dá muita cabeçada, Ele não desiste. Ele sabe que todos nós um dia seremos anjos. Ah, mas vai demorar, vai. E o pior dos criminosos que tenha aqui na terra, um dia será um anjo também. E isso é o que nos consola, né? E é isso que nós devemos sempre agradecer ao nosso Pai do céu. A bênção da reencarnação, que nos dá infinitas oportunidades de reparação dos erros, infinitas oportunidades de crescimento espiritual. Não é verdade? E a primeira escola onde nós vamos aprender a amar. Qual é a primeira escola? É o nosso lar. O lar é onde nós aprendemos a amar, porque ali estão reunidos amigos e inimigos. Então a gente ama nossa mãe, nosso pai, nossos irmãos. Não é verdade? É ali que você aprende a amar, naquele cadinho ali, né? No contato com o próximo mais próximo, que é a sua família. Ali a família consanguínea dentro de casa ali. Esse é o próximo mais próximo. É ali que você aprende a amar. E depois você vai expandindo esse amor. Porque a família também vai crescendo, né? Aí vem as cunhadas, os cunhados, os sobrinhos, a sogra, o sogro, assim, e vai expandindo, e você vai aprendendo a amar essas criaturas, para que um dia a gente consiga amar a humanidade inteira como Jesus ama, não é? Um dia chegaremos lá. É para isso que estamos aqui no mundo, para aprender a amar. Jesus resumiu todas as leis em apenas duas: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E que a gente compreenda que precisamos primeiramente nos amar, nos aceitar. Não é se acomodar com a maneira errada que a gente é. Ah, eu me acomodo com meus defeitos, tá bom assim? Não, não é isso. Não é se acomodar, mas é se aceitar e aprender a se amar.
porque nós só podemos dar do que nós temos. Como eu vou amar alguém se eu não me amo? Então eu não tenho amor. Como é que eu vou dar amor? É preciso que a gente se ame. Porque cada um dá daquilo que tem. Não é verdade? Bem, eu tenho aqui uma mensagem de Joana de Ângeles, que está nesse livro, Sendas Luminosas, que é muito bonita. Eu não vou poder lê-la na íntegra, porque é um pouco longa, mas eu vou ler um trecho da mensagem, né? Conquistas do Amor, chama-se a mensagem. E é muito bonita, que diz assim: o amor é sempre o responsável por tudo que existe. Porque o amor é Deus vibrando contínuo em tudo e em todos. Olha que lindo, né? O amor é paciente e confiante, irradiando-se como suave luz que aquece e clarifica o caminho. Nunca se cansa e jamais desiste. Quando tudo se encontra amortalhado pela imperfeição, o amor trabalha as formas e arranca do grotesco o belo, do charco o jardim, do deserto o pomar, da aridez a fonte generosa, porque possui o poder de alterar todos os contornos da vida. O amor vivifica e constrói o mundo, sendo escultor privilegiado de tudo quanto existe, porquanto é vitalizado por Deus. É o amor que alimenta a noite daqueles que esperam, o silêncio dos que oram, a coragem dos que se entregam ao bem, a determinação de quem não cessa de lutar. Sem amor, a vida não tem sentido. Olha isso. E assim é. Não é verdade? Muito bem, gente. O que mais que nós temos a falar? Já falamos de quase tudo, né? Que o amor cobre a multidão dos pecados e tudo mais. Bem, para nós encerrarmos, eu vou ler aqui uma pequena mensagem que está no livro Jesus no Lar. É do Nélio Lúcio, a psicografia é do Chico Xavier, que diz assim: sabedoria e santificação são as duas asas que nos levam ao trono divino. Mas, em toda parte, quem ama segue sempre à frente daquele que simplesmente sabe. Então, inteligência sem o amor não adianta. É preciso saber amar, porque quem ama vai estar sempre à frente de quem apenas sabe. Certo, turma? Então que a gente possa refletir e que a gente possa se esforçar para aprender a amar verdadeiramente como Jesus nos ama. Muito obrigado, muita paz a todos. Graças a Deus.